Existe um homem na Bíblia cuja história é tão extraordinária, tão diferente de tudo que já foi registrado nas Escrituras, que quando a lemos pela primeira vez, ficamos em silêncio. Não porque não entendemos, mas porque entendemos demais. A Bíblia, ao longo de seus livros, conta histórias de profetas, reis, guerreiros e servos. Conta histórias de homens que pecaram e foram perdoados, de homens que caíram e se levantaram, de homens que morreram e foram lembrados. Mas há um único homem no registro bíblico sobre quem a Escritura diz algo que não foi dito sobre mais ninguém antes de Cristo. Ele não morreu. Deus simplesmente o levou. O livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, registra com poucas palavras o que é talvez o testemunho espiritual mais poderoso de toda a história humana. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Hoje vamos mergulhar fundo nessa história. Vamos entender quem foi Enoque, em que mundo ele viveu, que escolhas ele fez, e por que a Bíblia guarda com tanto cuidado a memória desse homem que viveu de uma forma diferente, um homem que escolheu, todos os dias, andar com Deus. Para entender Enoque, precisamos primeiro entender o mundo em que ele viveu. Estamos falando de um período que muitos estudiosos chamam de o mundo antediluviano, o mundo antes do dilúvio, antes de Noé, antes do grande juízo das águas. Era um mundo que ainda respirava algo do frescor da criação, mas que ao mesmo tempo já carregava em si as marcas profundas da queda. Adão e Eva haviam desobedecido a Deus. Caim havia matado Abel. A violência, que antes não existia, agora tinha nome, rosto e história. E conforme as gerações iam passando, o coração da humanidade ia se endurecendo, a memória de Deus ia se tornando mais distante, e o barulho do mundo ia abafando a voz do Criador. Não era um mundo muito diferente do nosso. As pessoas trabalhavam, construíam, faziam família, acumulavam, planejavam, e Deus ia ficando cada vez mais para segundo plano. Não era uma rejeição declarada, na maioria dos casos. Era um afastamento silencioso, um esquecimento gradual, uma vida que continuava, mas sem o centro certo. E foi nesse mundo que Enoque nasceu. Filho de Jared, Enoque chegou ao mundo como todos os outros. Cresceu, aprendeu a conhecer o céu e a terra, sentiu o sol na pele e a chuva no rosto. Era um homem como qualquer outro, nascido em uma geração que precisava, urgentemente, de alguém que mostrasse que era possível viver de outro jeito. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a infância e juventude de Enoque. As Escrituras são econômicas com ele, mas o que elas registram é suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa que leia com atenção. Sabemos que Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Metusalém, o homem que viveria mais do que qualquer outro ser humano na história bíblica, chegando a 969 anos de idade. E é interessante perceber que algo parece ter se transformado na vida de Enoque a partir do nascimento desse filho. Como se a chegada de uma nova vida tivesse acendido em Enoque uma consciência diferente sobre a vida, sobre o tempo, sobre Deus. Porque foi depois do nascimento de Metusalém que a Bíblia começa a registrar algo diferente sobre Enoque. É ali que a narrativa muda de tom. É ali que a Escritura deixa de contar apenas dados genealógicos e começa a pintar o retrato de um homem que estava fazendo algo que ninguém mais ao seu redor estava fazendo. Enoque estava andando com Deus. Mas o que significa, de verdade, andar com Deus? Essa é uma das perguntas mais importantes que qualquer cristão pode fazer, porque é fácil confundir andar com Deus com uma lista de regras religiosas. É fácil pensar que andar com Deus significa apenas ir ao culto, ler a Bíblia por obrigação, evitar os pecados mais óbvios e se chamar de cristão quando alguém pergunta. Mas a vida de Enoque nos ensina que andar com Deus é infinitamente mais do que isso. Andar com Deus é uma relação. É uma caminhada real, diária, contínua com o Criador. É acordar de manhã e dizer: Senhor, hoje eu caminho com o Senhor. É tomar decisões perguntando o que Deus pensa sobre isso. É passar pelas alegrias e dizer: Obrigado, Pai. É passar pelas dores e dizer: Eu confio em Ti.
Andar com Deus é ouvir a sua voz. Não necessariamente uma voz audível no ouvido físico, mas aquela voz interna que o Espírito Santo coloca no coração de quem está em comunhão com Deus. Aquela sensação de direção, de clareza, de paz mesmo no meio da tempestade. Andar com Deus é ter o coração sintonizado com os valores do Criador. É se importar com o que Deus se importa. É amar o que Deus ama. É rejeitar o que Deus rejeita, não por medo do castigo, mas por amor ao Senhor. E Enoque fazia isso, todos os dias, por 300 anos. A Bíblia diz que depois do nascimento de Metusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos. 300 anos de caminhada diária com o Criador do Universo. 300 anos de comunhão, de fé, de oração, de confiança, de conversação com o Deus invisível que era mais real para Enoque do que qualquer coisa visível ao seu redor. E enquanto Enoque caminhava com Deus, o mundo ao seu redor seguia em outra direção. Imagina o cenário. Imagina Enoque acordando cedo para passar tempo com Deus enquanto seus vizinhos dormiam. Imagina ele tomando decisões baseadas na fé, enquanto os outros tomavam decisões baseadas apenas no que podiam ver e tocar. Imagina ele falando de Deus, vivendo para Deus, respirando Deus, num mundo que cada vez menos queria saber de Deus. Não deve ter sido fácil. A caminhada com Deus raramente é o caminho mais fácil. É o caminho mais verdadeiro, o mais rico, o mais pleno, mas não o mais fácil, porque o mundo pressiona. As pessoas ao redor questionam, a carne resiste. E há momentos em que a fé parece o único apoio num chão instável. Mas Enoque não desistiu. 300 anos de fidelidade. 300 anos de escolher Deus quando podia escolher o mundo. 300 anos de uma caminhada que foi deixando marcas no espírito desse homem, transformando-o de dentro para fora, aproximando-o cada vez mais do coração de Deus. E então chegou um dia que a Bíblia não descreve com detalhes, mas que devemos imaginar com reverência, em que Deus olhou para Enoque e disse, de alguma forma que só o Espírito consegue entender, você andou comigo por tempo suficiente aqui, agora vem caminhar comigo lá. E Enoque foi. Não passou pela porta da morte como todos os outros, não teve um enterro, uma sepultura, um luto. A Bíblia simplesmente diz que Enoque andava com Deus e de repente não estava mais. Deus o tinha levado. O livro de Hebreus, no capítulo 11, que muitos chamam de o capítulo dos heróis da fé, retorna à história de Enoque e acrescenta algo fundamental ao que Gênesis havia registrado. O versículo 5 do capítulo 11 diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi encontrado, porque Deus o transladou, porquanto antes da sua translação teve testemunho de que havia agradado a Deus. 3 palavras se destacam nessa frase. 3 palavras que resumem toda a vida espiritual de Enoque. Ele agradou a Deus. Não conquistou o mundo, não deixou impérios construídos, não ganhou guerras ou escreveu livros que dominariam gerações. Enoque agradou a Deus, e isso foi o suficiente para que o próprio Criador o quisesse consigo antes da hora prevista para os outros homens. E Hebreus acrescenta ainda, no versículo 6, uma verdade que é chave para entender Enoque e para entender o que Deus espera de cada um de nós. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque cria que Deus existia, não apenas como um conceito intelectual, não apenas como uma tradição herdada, mas como uma realidade viva, presente, pessoal. Enoque cria que Deus existia, Enoque, e vivia como se essa crença fosse a coisa mais real do universo, porque para ele era. E Enoque cria que Deus recompensa os que o buscam, que não é indiferente, que não está distante, que não é uma força impessoal perdida no cosmos. Enoque cria em um Deus que vê, que ouve, que se importa, que responde, que recompensa. E por isso ele buscou, por isso ele andou, por isso ele persistiu. Agora eu preciso fazer uma pergunta direta. Uma pergunta que a história de Enoque inevitavelmente coloca diante de cada um de nós. Como está a sua caminhada? Não estou perguntando sobre a sua religião.
Não estou perguntando sobre qual igreja você frequenta ou quantos anos você é cristão. Estou perguntando sobre a caminhada, sobre a intimidade real, sobre os dias em que você acorda. E a primeira coisa que vem ao coração é a presença de Deus. Você está andando com Deus? Ou você está correndo sozinho, na direção que o mundo indica, carregando pesos que o Senhor nunca pediu para você carregar, tentando resolver sozinho aquilo que só tem solução quando Deus está no centro? A história de Enoque não é apenas uma narrativa do passado, é um convite para o presente. É Deus dizendo, através da vida desse homem, esse nível de intimidade está disponível para você. Não apenas para os grandes profetas, não apenas para os escolhidos especiais, para você, para mim, para qualquer pessoa que, no meio de um mundo barulhento e distraído, decida, a partir de hoje, andar com Deus. A palavra de Deus, em Tiago 4:8, é uma das promessas mais lindas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras das Escrituras. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Deus não está distante aguardando que provemos ser dignos. Deus está próximo, esperando que nos movamos em sua direção. E a promessa é clara: cada passo que você dá em direção a Ele, Ele dá em direção a você. Enoque passou 300 anos dando passos em direção a Deus. E no final, a distância entre eles era tão pequena, a comunhão era tão profunda, que Deus simplesmente o trouxe para junto de si. Esse é o destino de quem caminha com Deus. Não necessariamente a translação física, mas a aproximação espiritual que vai transformando a vida, o coração, os valores, os sonhos, que vai tornando a presença de Deus mais real do que qualquer coisa que os olhos possam ver. Enoque nos deixou um legado sem palavras escritas, sem discursos registrados, sem batalhas vencidas. Ele nos deixou apenas uma caminhada. E essa caminhada ainda ecoa hoje, milhares de anos depois, porque nos prova que é possível, que em qualquer época, em qualquer circunstância, em qualquer geração, é possível andar com Deus. O mundo em que Enoque viveu estava se afastando do Criador. O nosso mundo também. As distrações eram diferentes, mas o perigo era o mesmo, a vida passando sem Deus no centro. E Enoque disse não para isso. Enoque escolheu a caminhada, escolheu a comunhão, escolheu a fé. E Deus honrou essa escolha de uma forma que nenhum outro homem naquela época experimentou. Hoje, Deus ainda busca Enoques, ainda busca pessoas que, no meio do barulho, parem, que, no meio da correria, respirem, que, no meio das distrações, escolham o silêncio da presença divina, que acordem cada manhã com um coração voltado para o Criador e digam: Senhor, hoje eu caminho contigo. Porque quem anda com Deus nunca anda sozinho. Quem anda com Deus carrega uma paz que o mundo não consegue tirar. Quem anda com Deus descobre que a vida tem um sabor diferente, mais profundo, mais real, mais pleno. E um dia, quando a nossa caminhada aqui terminar, quem andou com Deus vai descobrir que o destino final não é o fim de nada. É o começo de uma eternidade com aquele que sempre foi o melhor companheiro de jornada. Que a história de Enoque inspire a sua história. Que você, a partir de hoje, escolha andar com Deus. Se essa história falou ao seu coração, não fique em silêncio. Escreva amém nos comentários como um ato de fé e declare que você também quer caminhar mais perto de Deus. E não saia daqui sem se inscrever no canal Viver na Palavra Hoje. Cada vídeo é uma mensagem que pode fortalecer sua fé, renovar sua esperança e aproximar você da palavra. Inscreva-se agora, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje. Porque uma única palavra de fé pode transformar uma vida.